Então, voltando à resolução da lista de exercícios 2021/05, vamos fazer o exercício 24. Um mapa de um município é feito em uma escala de 1 para 150 mil. E um bairro é representado por um retângulo de dimensões 1,6 centímetros e 2 centímetros. A área desse bairro é quantos quilômetros quadrados? Tá? Observem que eu coloquei aí uma figura aí, uma imagem, essa aí que está indicada agora aí, tá? Que são as unidades de comprimento, né? E aí está indicando como é que você faz a conversão de uma unidade para outra. Então observem aí, quando a gente fala da esquerda para a direita, nessa imagem aí, a primeira unidade é quilômetro, depois o hectômetro, depois o decâmetro, depois o metro, né? Depois o decímetro, depois o centímetro e a última é o milímetro. Então, quando você quer passar de uma unidade para outra, digamos, de uma unidade para uma unidade que está à esquerda, né? Imediatamente à esquerda, no caso, por exemplo, de milímetro para centímetro, ou de decímetro para metro, ou de decâmetro para hectômetro, você vai fazer o quê? Você divide por 10. Quando você quiser fazer o caminho inverso, aí você vai multiplicar por 10. Tá? Então, observe o seguinte. Quando você faz, por exemplo, de centímetro para metro, você vai estar dividindo por 10 duas vezes consecutivas. Então, é como se você estivesse dividindo ao final por 100. 10 vezes 10, 100. Tá? Se você está passando, por exemplo, de metro para quilômetro, tá? Você vai estar dividindo por 10 três vezes seguidas. Então, ao final, é como se você estivesse dividindo por 1000, né? Que é 10 elevado a 3. Ok? Então, se eu quiser passar logo direto de centímetro para quilômetro, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir por 10 5 vezes consecutivas. Então, a gente vai dividir por 10 elevado a 5, que é 100 mil. Por que eu estou falando isso aí? Vamos para cá. O que é que significa, então, essa escala de 1 para 150 mil? Quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, 1 centímetro no papel vai equivaler a 150 mil centímetros no tamanho real, tá? Aí, no caso, então, eu vou pegar esses 150 mil aqui, centímetros, e vou passar para quilômetro, tá? Você pode passar por todas as unidades, tá? Você pode fazer assim, você vai passar, por exemplo, passa primeiro para decímetro, então vai ser 15 mil decímetros. Passa para metro, aí vai ficar 1.500 metros, tá? E assim sucessivamente. Ao final, você vai chegar a 1,5 quilômetros. Ou seja, essa escala quer dizer o quê? Que 1 centímetro equivale a 1,5 quilômetros. Se você quer passar logo de centímetro para quilômetro, você vai estar dividindo por 10 quantas vezes seguidas? Você vai estar dividindo por 5 vezes seguidas. Ou seja, você vai estar dividindo por 10 elevado a 5, que é igual a 100 mil, tá? Então, se eu quiser passar logo essa medida aqui logo para quilômetro, tá? Então, é só dividir por... vou tirar aqui centímetro, vou dividir por 100 mil, e aqui vai ser agora quilômetro, tá? Então, a gente vai poder cortar aqui os zeros, ó. Aqui são... Deixa eu cortar 4 zeros aqui, e aqui corta 4 zeros aqui. Aí fica 15 sobre 10. 15 sobre 10 é 1,5. Então, quer dizer que 1 centímetro, tá, equivale a 1,5 quilômetros. Então, se 1 centímetro equivale a 1,5 quilômetros, então 2 centímetros, aí você pega 1,5 e multiplica por 2. Aí você vai ter o resultado 3 quilômetros. 1,6 centímetros multiplica por 1,5, esse resultado vai ser, se você multiplicar, dá 2,4 quilômetros. Então, as dimensões dessa região, ou seja, as dimensões desse bairro, que é na forma de um retângulo, tá?
tem a área igual a quanto? É só multiplicar 3 por 2,4, então vai ficar, ó, 3 quilômetros vezes 2,4 quilômetros, esse resultado é 7,2 quilômetros quadrados. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer esse exercício. Pronto, a gente viu agora há pouco que 1 centímetro equivale a 1,5 quilômetros. Então a gente vai usar essa informação. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro, tá, equivale, tá, a 1,5 quilômetros, ok? A área no papel dessa região, desse bairro, é só fazer, então, a área do retângulo, então, base vezes altura, tá? Ou comprimento vezes largura. Então, é só multiplicar, olha aqui, 2 centímetros vezes 1,6 centímetros. Esse resultado seria 3,2 centímetros quadrados. Então, como é que a gente vai transformar essa área em quilômetro quadrado, sabendo que 1 centímetro equivale a 1,5 quilômetros? Então, basta você observar o seguinte: se 1 centímetro é igual a 1,5 quilômetros, quando você elevar isso aqui a 2, tá? Aí você vai ter o quê? 1 elevado a 2 é 1, então fica 1 centímetro quadrado vai ser equivalente a 1,5 elevado a 2, é 1,5 vezes 1,5. Então vai ficar 1,5 ao quadrado é 2,25. E quilômetro ao quadrado é quilômetro quadrado. Ah, então quer dizer o quê? Que por essa escala aqui, 1 centímetro quadrado equivale a 2,25 quilômetros quadrados. Ou seja, se você quiser obter 3,2 centímetros quadrados, então, onde tiver 1 centímetro quadrado, você vai substituir por 2,25. Ou seja, é só multiplicar 3,2 por 2,25, tá? Então, quando você multiplicar 3,2 por 2,25, tá? Aí esse resultado vai ser o quê? A gente sabe que vai ser 7,2, mas vamos fazer de conta que eu não sei, tá? Esse 3,2 aqui é como se fosse 32 sobre 10, multiplicado por 225 sobre 100. Se você pegar esse 32 sobre 10 aqui e simplifica por 2, você vai ter 16 sobre 5. Vezes, se você simplificar isso aqui por 25, aí você vai ter 9 sobre 4. Então eu vou multiplicar direto. 144 dividido por 20, que é 5 vezes 4. Ah, eu quero o número decimal. Então se eu simplificar aqui por 2, ó, aí vai ficar 72 dividido por 10. Ah, 72 dividido por 10, então esse resultado é 7,2. 7,2 km quadrados é a área do bairro, é a área dessa região aí. Então, até o próximo vídeo, ok? Valeu! Algum exercício da lista eu vou estar resolvendo. Fui!